Olá! Sexta-feira chegou e chegou também a metade do mês. Graças a Deus por aqui amanheceu um céu azul ensolarado e foi um dia ricamente produtivo e abençoado. Bom, gente, dando continuidade nessas tarefinhas, tem algo surpreendente que está acontecendo. Eu estou amando ler o livro de Atos, porque está ajudando a clarear a minha mente para entender algumas coisas a respeito da palavra de Deus, do propósito de Jesus Cristo com seu ministério. E aí o que acontece? O curioso é que tem algumas informações que estão se conectando com outras e fazendo bastante sentido. Veja bem, ontem eu falei um pouco sobre autoconsciência, porque eu fiz a postagem no Stories, no Short, na verdade. E esse assunto, autoconsciência, puxou um outro assunto chamado intuição. E aí eu resolvi ler o que fala na intuição e achei super interessante o que foi que eu encontrei. Bom, as informações estão no Google, então basta você jogar a palavra intuição, que virão várias definições, várias explicações. E aí eu extraí as que para mim fizeram muito sentido, de fácil entendimento. Então eu vou compartilhar para vocês os pontos principais que eu anotei aqui a respeito de intuição. Ponto 1 é o ato de perceber, discernir ou pressentir coisas, independentemente de raciocínio ou de análise. O ponto 2 é uma forma de conhecimento direta, clara e imediata, capaz de investigar objetos pertencentes ao âmbito intelectual, a uma dimensão metafísica ou realidade concreta, na visão filosófica. Só que na visão teológica, nós temos a seguinte definição: é uma visão clara e direta de Deus, como a que possuem os bens-aventurados. E isso aqui está na fonte dicionário, tá? No Google. E eu achei super interessante essa terceira definição aqui na visão teológica, porque lá está escrito visão clara e direta de Deus, como as que possuem os bens-aventurados. E aí, quando eu li essa informação, ela se conectou com o que eu estou lendo em Atos. Olha que interessante. Por que se conectou? Porque é uma informação que está ficando muito clara na minha mente a partir do momento que eu passei a ler o livro de Atos, que foi a partir do primeiro dia do mês. Então, cada dia do mês eu leio um capítulo. O que está ficando claro para mim é o seguinte, é que houve a existência do ministério de Jesus, tá? Então existe isso dentro da Bíblia e muito provavelmente existiu isso dentro da realidade humana, porque algo que é tipo assim, não parece que nada derruba o que está na Bíblia. Vocês podem ver que todos os acontecimentos que acontecem dentro da jornada humana, principalmente nessa era nossa, da nossa existência, de tudo que já chegou no nosso conhecimento, muitas coisas já caíram por terra. Muitas situações, por exemplo, história de heróis do passado que estão nos livros de histórias de artistas, cantores famosos que fizeram muito sucesso no passado. Então, depois de muitos anos, é que as verdades começaram a aparecer, como, por exemplo, as verdadeiras intenções de Hitler e outros governantes, Então, muitas histórias foram desmascaradas. E se você parar para observar, esse tipo de situação não aconteceu com a Bíblia. Ainda não aconteceu, o que dá a entender que tudo que está na Bíblia realmente aconteceu. Assim, as histórias dos personagens, das pessoas, dá a entender que realmente aconteceu. E uma coisa que ficou claro para mim, assim, uma informação é o seguinte: a preocupação de Jesus e dos seus discípulos era fazer com que a sociedade abrisse os olhos e entendesse e enxergasse que existe um poder muito superior, muito maior, que é o de Deus, que é o dono de todas as coisas da face da terra. Então é isso que está ficando claro para mim no livro de Atos. É que Jesus e os seus discípulos
tinha essa preocupação de abrir os olhos da sociedade e ensinar para elas o caminho que levasse a esse Deus supremo, poderoso, esse poder tremendo, que é o Deus Todo-Poderoso dos cristãos evangélicos. Então, o que acontece? A preocupação deles é o seguinte: olha, você está aí adorando esse Deus feito pelas mãos humanas, mas saiba que você está desviando a sua fé de um ser poderoso que te colocou aqui na Terra, que criou tudo que está aqui dentro da Terra. Então você está desviando o poder que você pode acessar para esse ser que você criou com as próprias mãos. E também, tipo assim, gente, vocês não estão enxergando que existe um ser muito poderoso. Esse ser criou o céu, criou a terra, criou tudo que existe na terra. Então, eles já faziam isso naquele tempo. E é surpreendente perceber isso, que naquele tempo, né, de acordo com os registros históricos, há muitos anos atrás, há muitos anos atrás, então eles pregavam esse tipo de ensinamento, que é abrir a mente da população daquele tempo ali para enxergarem que existe um poder superior. E esse poder superior, de acordo com eles, está sob os céus, acima dos céus, e que é o trono maior que coordena, que governa tudo que está aqui na terra. E é muito bacana ler isso na Bíblia e enxergar isso. Só que tem outra informação que, paralelamente, comecei a extrair dessa leitura do livro Atos. É que, além da palavra de Deus, que é o que eles ensinavam, eles também conectavam as pessoas ao Espírito Santo. E o que foi que ficou claro na minha mente depois que eu cheguei de Gouveia e passei a ler a Bíblia novamente? É que na minha parede aqui, quando eu fui antes de ir para Indaiatuba, eu anotei na parede do meu quarto aqui a palavra virtude e o significado dela. Só que a palavra virtude, quando eu anotei na parede, eu não extraí da Bíblia. Entende? Eu não extraí da Bíblia. E isso que é curioso, porque eu anotei uma palavra na parede e ali anotei o significado dela, achei super interessante. E para fixar na minha mente, para eu recordar sempre, tá na minha parede. Quando eu li que o que eles queriam para ensinar para o povo era que eles alcançassem a virtude do Espírito Santo, aí conectou. Eu pensei, nossa, faz tanto sentido, porque quem tem Espírito Santo na vida dele não consegue concordar com as coisas mundanas, não consegue se conectar com as coisas das trevas, com as coisas mundanas. E a virtude do Espírito Santo, ela tem uma relação direta com o bem. E quando você pega o significado da palavra virtude, ela tem uma relação direta com o bem. Então, virtude e Espírito Santo tem uma conexão, e é o que os discípulos de Jesus continuaram no ministério de Jesus, pregando para as pessoas, falando, olha, você pode se conectar com esse Espírito Santo, é isso que Jesus deu a vida dele aqui, morreu, vocês crucificaram ele, um homem justo, um homem que fala a verdade para vocês, porque ele estava ensinando para vocês que vocês poderiam ter acesso a esse Espírito Santo. Então, o que acontece? Quando você une a palavra virtude com Espírito Santo e intuição, você vê que sim, tem uma relação. E é interessante que quando você pega o significado dessa palavra intuição e se aprofunda mais um pouquinho, você vê que lá na frente ela fala sobre o Espírito Santo. É interessante demais. Além disso, no Wikipédia também fala sobre a intuição, e ao fazer a leitura nesse site, eu extraí alguns pontos extremamente importantes também. Um deles é o seguinte: reconhecem que a intuição existe e que ela funciona. Porém, ela ainda é um enigma para a ciência. Então, falam que existem muitas teorias sobre o assunto, porém nenhuma ainda é dada como definitiva. O que leva à situação seguinte: esse tipo de situação faz muitos acreditarem que a intuição é um processo paranormal ou divino. E aí é onde que te leva a pensar na possibilidade do Espírito Santo. Então, dentro desses 15 dias executando essas tarefinhas e principalmente a leitura da Bíblia no livro Atos, a informação que se conectou com a outra é o seguinte: Espírito Santo tem uma relação direta com a virtude do bem. Então, para você ter o acesso à virtude do bem, que é uma purificação do coração, você precisa crer em Deus e nos ensinamentos de Jesus Cristo, que é considerado a palavra de Deus, que tem uma relação direta com o reino de Deus. Então, a conexão do Espírito Santo era o propósito deles por meio dos ensinamentos deles, ou seja, não basta só crer em Deus, mas você precisa ter essa conexão também.
Para finalizar, eu quero compartilhar um trecho que eu extraí da explicação do que é intuição, que está no Wikipédia, tá? Bom, de acordo com a visão cristã, intuição é definida da seguinte forma: os cristãos, na sua fé, acreditam que o Espírito Santo pode interceder para que os seus crentes possam usufruir ou aumentar esse dom. Então, de acordo com a visão cristã, a intuição é um dom. Aqui chamam dom do entendimento, que torna a inteligência pessoal capaz de entender intuitivamente as verdades reveladas e naturais, de acordo com um fim sobrenatural que possuem. Tá vendo? É super interessante. Então, quando você une intuição, Espírito Santo, virtude e bem, você vê que tem uma relação direta. E tudo isso tem relação com a palavra de Deus que foi ensinada na Bíblia e que começou lá com Jesus Cristo, com o ministério de Jesus Cristo, e chegou aqui em nossas mãos por meio do livro Bíblia, que está disponível aí para a humanidade ler à vontade. Então é super interessante quando você pega para ler com a vontade de conhecer essa verdade, essa palavra, e obter o entendimento. Então, quando você está com a mente preparada para obter o entendimento, você vê que muita coisa faz sentido e tem conexão. Então, é isso que está acontecendo na minha mente, está fazendo conexão, uma informação com a outra, estão se conectando e fazendo muito sentido. Enfim, intuição, virtude do bem, Espírito Santo, palavra de Deus, reino de Deus, tudo tem uma conexão. E isso leva a uma situação, a um propósito: purificar o coração humano, tá? Então tem até isso num trecho em Atos. Eu cheguei até a anotar aí, vocês vão ver aí que vai aparecer aí.